Neste vídeo, vamos falar sobre mudança de base, que é utilizada na computação quântica. Eu sou Daniel Carvalho, aluno do curso de Física da UFSM, orientado pelo professor Dr. Jonas Maziero. Vamos falar nesse vídeo sobre mudanças de base. O que seria uma mudança de base? E, antes de tudo, o que é uma base? Então, eu coloquei aqui um vetor representado no eixo y, x, que é bem frequente ser representado. Isso é a formação de uma base. Então, nós temos aqui só que uma base ortogonal. Ela tem um ângulo de 90 aqui. Mas nem sempre essa é a melhor base para se representar. Nesse caso aqui, esse vetor, vamos pegar o exemplo, podia ser aqui 1 e aqui 1. Então, seria o vetor 1,1. Porém, neste caso, teria essa situação. Mas vamos pensar o seguinte, ele não seria muito mais fácil representado se ele tivesse ou no eixo x ou no eixo y, que a gente só se preocuparia com um único eixo. Então, a gente pode fazer com que esse y e x ele rotacione de forma que ele fique na melhor maneira para a gente. Vamos ver isso. Então, aqui, vou colocar aqui só o compasso para servir como eixo. A gente pode pegar e girar até ficar na posição que a gente quer. Então, isso é o que a gente pode chamar de mudança de base. Então, nessa situação aqui, nós vamos ter o vetor antigo, que ficava 45 graus, ele fica alinhado perfeitamente com o eixo x. Então, isso seria uma mudança de base. Tá. Agora, na computação quântica, é utilizada a base Z. O que é a base Z? A base Z, ela no IBM Quantum, é representada dessa maneira. E para medir na vertical ou na horizontal. Então, ela serve exatamente para medir essa situação, quando está na vertical ou na horizontal. Quer dizer que ela não serve para medir quando está na superposição? Não, não quer dizer isso. Só que fica mais fácil se estiver no estado de superposição, que ela ficaria aqui na diagonal, utilizar uma base que a gente chama de base X. Que na IBM Quantum, para a gente medir nessa base X, a gente inicialmente aplica uma Hadamard para depois realizar a medição. Então, essa base X, ela serve para medir a diagonal direita, que pode ser representada por esse sinal de mais, ou a diagonal esquerda, que é representada por esse sinal de menos. Então, vamos ver aqui como é que funciona isso. Então, ó, aqui eu tenho um eixo normal e uma superposição, a gente medindo na base Z. Então, ele fica nessa diagonal. Vamos agora mudar para a base X. Então, eu fiz aquela transição, ó. Agora, esse vetor aqui que ficava aqui, ele ficou alinhado com o eixo X. E aqui, eu só basicamente peguei nossa nova base e coloquei ele numa perspectiva diferente. Então, aqui é a forma com que se enxerga medindo na base X, desta maneira, e aqui é como a gente vê medindo na base Z. Tá ok? Vamos ver agora. No IBM Quantum, a gente representa dessa maneira. Nós temos o qubit 0, a gente aplicou uma Hadamard, ou seja, a gente tem um estado de superposição. E para medir na base X, como a gente colocou aqui, a gente aplica uma Hadamard para depois realizar a medição. Ó, a gente então quer dizer que eu inicialmente transformei no estado de superposição e agora eu quero medir esse estado de superposição na base X. Isso, como é que funciona na forma matricial? É a mesma coisa, ó. Hadamard, como a gente aprendeu em vídeos anteriores, é representado por essa matriz aqui. E o estado mais é representado pelo estado 1 raiz de 2, 1 raiz de 2 nessa matriz. Então, se a gente fizer a multiplicação, vamos ver como é que fica. A gente vai ter, ó, 1 raiz de 2 vezes 1 raiz de 2 é meio.
1 raiz de 2 vezes 1 raiz de 2, mais meio. 1 raiz de 2 vezes 1 raiz de 2, meio. E menos 1 raiz de 2 vezes 1 raiz de 2, menos 1 raiz de 2. Vamos fazer a soma agora. O meio mais meio é 1. E meio menos meio é 0. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Esse estado mais está representado por este vetor, na base z. E esse estado 1 e 0 está aqui representado neste vetor na base x.